Bem-vindos ao quinto episódio do InsaniCast. Eu sou o Lucas e estarei junto com você nessa jornada de conversa sobre comunicação e sociedade. Hoje o nosso tema é Mundo Bunny e planejamento estratégico. Vamos para a pauta. Concebido pelo escritor e antropólogo norte-americano Jamey Cahill, o termo Bunny é um acrônimo em inglês que significa as palavras frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Segundo o autor, esta é uma atualização do conceito VUCA, que desde o final da década de 1980 foi amplamente disseminado no mundo corporativo e significa as palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se de fato o mundo está ficando cada vez mais imprevisível e confuso, quais são os impactos disso para empresas e marcas? Como podemos pensar o planejamento estratégico neste cenário que parece cada vez mais caótico? É esse o papo que a gente vai bater no quinto episódio do InsaniCast. Hoje aqui na mesa a gente está no elenco original, né, do InsaniCast, que fez o primeiro episódio. Boa noite, Gui. Boa noite, Lucão. É isso mesmo, a formação inicial do podcast, né? Cadu, Gu. Eu sou o Guilherme Apolinário, sou atendimento estratégico aqui na Insani e tenho 27 anos. E, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre planejamento estratégico, sobre esse mundo bunny aí, essa loucura que afeta exatamente o nosso planejamento estratégico. E vamos ver o que a gente pode trazer para contribuir. Cadu. Fala, Gui. Fala, Lucão. Fala, Gu. Eu sou Cadu Capela Reis, sou um dos sócios da Insani, líder estratégico também. E é um tema, planejamento, que eu gosto muito. Fui fazendo várias especializações aí desde o começo da nossa origem da Insani, né? Quando eu comecei a empreender em 2009 e fui me especializando nessa área. Então é um tema que eu curto muito e espero trazer reflexões profundas aqui e práticas, né, sobre o tema. E você, Gu? Cara, muito prazer aí, quem ainda não teve o prazer de ver a formação original, né, do primeiro InsaniCast, né, Lucão, Cadu, Gui e eu. E hoje promete, né, no mínimo muita confusão, falando desse tema, que já é bem confuso, né, a gente que trabalha com planejamento, né, sabe que eu não vou dar spoiler, mas sabe que as coisas são muito rápidas, né? Então, pode apostar que hoje a nossa discussão promete, tá? Eu sou o Gustavo, né? Me apresentando melhor, sou um dos sócios da Insani, um dos líderes de estratégia da Insani, e também venho trabalhando aí com estratégia de planejamento já há algum tempo. Então, hoje promete muita discussão. Então, para começar nosso papo aqui, eu queria trazer o Cadu, que tem essa vivência no planejamento, estudos também, né? Cadu, como que você vê a questão do pensamento de longo prazo hoje, em comparação com o que era antes? Assim, você acha que tem a mesma importância? A gente deve pensar no longo prazo de um planejamento estratégico da mesma forma como a gente pensava antes, ou alguma coisa mudou? Sempre quando eu falo de planejamento, ainda mais vocês que me conhecem e quem está me escutando já me ouviu falar sobre, sempre eu trago a mesma reflexão mais macro, né, do que é planejamento, da questão da associação do planejamento com o planning em inglês, né, o ING gerúndio, ou seja, é um processo contínuo que tem que ser feito constantemente e que traz essa reflexão, né, do presente para o futuro. E até quando eu desenho isso numa lousa, eu coloco um ponto A, que seria o presente, para o ponto B, que é o nosso futuro incerto. Pensando no mundo de negócios e pensando na nossa própria vida, inclusive, eu enxergo sim que quanto mais agora nesse olho da transformação digital que a gente vive, mais a gente tem que trazer esse ponto B, que é o nosso futuro, para perto. Está cada vez mais intenso a nossa vida e o mundo dos negócios não é diferente, né? Porque empresas são feitas de pessoas, né? No fim, são grupos de seres humanos aí tentando comercializar produtos e serviços para outros. Então, eu olho sim que com essa toda a transformação digital, eu nem digo momentos que a gente viveu de pandemia,
mas eu trago muito dessa intensidade mesmo das coisas que a internet trouxe, né, na nossa vida. Então, sim, né, não acho que nem é uma visão minha, é um fato que olhar planejamento hoje tem que ser mais curto prazo e dependendo do que for, né, do negócio ou do que você está planejando para sua própria vida, esse curto prazo é dias, né? Nem a gente está falando meses, mas a gente está falando de semanas praticamente, né, para poder traçar o que a gente quer alcançar e, claro, os caminhos que a gente busca. Mas eu enxergo isso e se alguém discordar aqui, por favor, me interrompa. Mas eu vejo que, pela experiência também do que a gente vem trazendo com os clientes, isso tem sido muito constante, né, na maioria dos negócios. Eu acho que nem tem como discordar, né, Lucas e Gui, né? Acho que a gente vive realmente isso. Eu acho que, independente de nomenclaturas, acho que o universo que a gente vive de realmente esse impacto enorme de informação que as pessoas recebem, faz com que também o raciocínio delas gire muito mais rápido, a experimentação delas gire muito mais rápido, né? E faz com que a gente tenha que analisar o comportamento, os dados, né? Ainda bem que nós temos hoje muitas ferramentas que geram esses dados de uma maneira muito mais fácil, né? O digital trouxe isso, né? De uma maneira muito mais segmentada, tal. Então a gente não tem como discordar, basicamente, né? Porque a gente vive essa rapidez na pele e acho que, igual o Cadu falou, dependendo do segmento, você tem uma característica de dias, né? Ou uma característica de meses, né? Eu até indo mais além, eu vejo que é muito importante que as empresas, né, as marcas ou até as pessoas em si, elas tenham objetivos, né? Elas projetem um pouco mais a vida delas, mas também nunca dá para ser um extremo longo prazo, né? Você tem ali a sua essência, a sua base, você consegue projetar um pouco para o futuro. Mas a análise em si, ela tem que ser feita quase que diariamente, né? A gente vê isso nos nossos clientes, né, Gu? Um dos nossos clientes, a gente trabalha semanalmente, sempre visando um longo prazo, um overview assim, né, mais longo do que o cliente quer alcançar, mas toda semana as coisas mudam e toda semana aparecem dados novos que pedem para a gente recalcular rotas de caminhos que a gente já tinha previsto anteriormente. E isso, eu acho que tem acontecido cada vez mais. Eu acho que a internet intensificou essas mudanças. E aí, como se não bastasse, a pandemia fez isso também. Então, quem tinha um planejamento muito bem definido para o ano de 2020 se viu muito perdido, assim, porque tirou literalmente o chão, assim, todas as bases e as certezas para aquele ano. E a gente trabalhava muito com as notícias que iam aparecendo, né? E as notícias eram diárias. Então, em um dos nossos clientes, a gente lembra que no mesmo dia a gente tinha que mudar toda a forma de atendimento do cliente, anunciar isso para os clientes nas redes sociais, nos meios de comunicação da marca, para que no outro dia já fosse implementado uma nova forma de atendimento ali para o público. Então, a gente está vivendo isso intensamente, e eu acho que outro ponto dessas siglas, assim, que é legal a gente compartilhar, eu acho que o Cadu tocou um pouquinho nesse ponto, mas da ideia de que tudo isso tem a ver com pessoas, né? Todas essas características que são faladas nessas palavras têm a ver com o comportamento das pessoas, né? Então, são pessoas que estão fazendo empresas, pessoas que estão fazendo as marcas, as relações. Então, isso é muito louco, porque a gente vê como tem impactado na nossa saúde mental toda essa mudança que a gente tem vivido. E, lógico, porque quando a gente fala mundo VUCA ou mundo Bunny, eu não sei para vocês, mas eu sempre fica meio longe do humano, assim, tipo, um mundo, o que é o mundo? Não, o mundo são pessoas que estão vivendo em comunidade,
em conjuntos ali, né? E essas pessoas estão vivendo dessa forma, estão vivendo agora frágeis, ansiosas, qual que é agora? É o Nossa, não linear. Tem o não linear. Isso, verdade. O O não não linear é o linear e N. o incompreensível I, exato. O não linear ele tem muito a ver com do mundo VUCA ainda, né? Do volátil Sim. ali, da coisa Tem muito a ver que... com sociedade em rede também, né? Exato. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, como eu falei fora do ar, com as siglas, porque eu acho que justamente isso que você falou, Gui, ela acaba enfim, colocando o mundo como uma coisa externa a nós, assim, como se não fosse nossa rotina de trabalho, isso, né? Eu acho que para quem estava trabalhando talvez em qualquer empresa mesmo, quando a pandemia chegou, sabe da incerteza que trouxe, enfim, a gente tendo essa atuação estratégica, trabalhando com comunicação. Eu lembro que eu passei março inteiro do ano passado escrevendo comunicados importantes. Era comunicado importante, comunicado importante, comunicado importante. Sempre um comunicado importante para as redes sociais, né? E era justamente porque o cliente estava precisando se reinventar na hora, né? E aí a gente pensa nessa coisa do planejamento, de planejar o ano inteiro. É muito importante planejar o ano inteiro, é muito importante ter essa visão geral, né? Só que aí a gente vê que o mundo não está muito aí para os nossos planos, não, né? Então, justamente esse é o tópico, né, desse episódio, né? Qual é o papel do planejamento hoje? Porque antes a gente conseguia ter uma consistência maior na busca das metas, né? Na busca das estratégias. Hoje a gente precisa de outra coisa. A gente precisa do planejamento, mas o papel dele é outro, né? Ele é mais uma linha condutora que a gente não pode se apegar muito também, né? Mas eu acho que são coisas distintas. Acho que a gente tem que colocar um ponto aqui na nossa discussão, que é o seguinte. Uma coisa é quando a gente fala do mundo Bunny, né? Que eu também não sou muito feliz com essas nomenclaturas, mas eu entendo que elas existem para categorizar. Baby boomer para cá, e vai indo, vai evoluindo, não sei o que lá. Eu sei que elas existem e estão aí, beleza? Tem gente que usa para vender livro, para vender palestra, mas elas são para categorizar. Mas a gente tem a evolução, né, das pessoas ali, da característica, né, de como elas consomem informação, de como elas mudam o pensamento, de como elas experimentam muitas coisas. E tem a questão da pandemia, velho. Que a pandemia foi um negócio que entrou com uma bola de boliche. Mas assim, ela entraria com uma bola de boliche se fosse em 45, se fosse, sei lá, em 50, se fosse em 70, se fosse na década de 80, como entrou com uma bola de boliche hoje, né? E ela ia pedir essa mudança rápida em qualquer geração, né? E eu acho que, assim, o que a gente tem que levar muito em conta é que, seja qual for a geração, qual fosse a geração que a pandemia impactasse, ela ia pedir essa mudança rápida, esse acompanhamento rápido, o que ia determinar, na verdade, a rapidez da assimilação, né, da informação, a assimilação do direcionamento da empresa, ia ser a velocidade que a informação chega para as pessoas, o canal que ela é utilizado para chegar. É claro assim, que hoje a gente tem um universo, uma gama de canais, de possibilidades de impactar o nosso público hoje, que é infinitamente maior e mais rápida, né? Só que eu acho que, assim, independente da pandemia, quando a gente fala do mundo Bunny mesmo, né, de criar um planejamento pro mundo Bunny, a gente está falando de uma evolução da tecnologia, de uma evolução dos meios de comunicação, dos canais de comunicação, que proporciona, na minha visão, que proporciona todas as características, né? Toda essa não linearidade, toda essa ansiedade, né? De muitas vezes nem consumiu a primeira, já está querendo entender a segunda, sabe? Todas essas questões de uma maneira geral. Acho que tem muito a ver com o quanto de informação, o quanto de conceitos que as pessoas são impactadas hoje. E a gente, como planner, né, a gente que é responsável por levar o direcionamento da estratégia
dessas empresas, a gente tem que, claro, assim, entender como que o nosso público é impactado e qual a necessidade deles, né? Então, acho que na discussão a gente tem que deixar muito, muito claro, assim, pandemia, ela ia entrar com uma bola de boliche em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Mas o mundo Bunny, que é a evolução aí do VUCA, que é a evolução de outros, calhou de ser com eles aqui, essa pandemia. Calhou, mas eu acho que tem que estar em outra janela. Tipo, o mundo Bunny já ia exigir essa corrida de qualquer maneira, né? Quem discordar pode abrir o microfone aí. Vou discordar então, Gu. Não, assim, não discordo totalmente, mas eu acho que é muito difícil dissociar completamente, assim, porque eu acho que a pandemia, primeiro, ela se espalha muito mais rápido por questão tecnológica, né, assim, de transporte mesmo, né, então, em uma outra época, talvez, década de 70, 60, talvez a gente já tivesse notícias, por exemplo, da China e do que estava acontecendo, enfim, e uma outra forma de lidar. A velocidade com que ela se espalhou também tem a ver com a velocidade que o mundo está, né? Ela se espalhou muito rápido, ela chegou na Itália muito rápido e assustou todo o Ocidente quando ela chegou na Itália, e, enfim, a forma, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu vacina muito mais rápido do que a gente teria conseguido em outra época, né? Então eu acho que o fato de ter acontecido aqui traz algumas diferenças para a gente, assim, né? Porque talvez uma gripe espanhola tivesse um potencial mais destrutivo até do que o coronavírus, mas não tinha não podia se espalhar tão rápido pelos países, né? E, enfim, uma política de quarentena que poderia funcionar melhor. Hoje é muito mais difícil falar em desaglomerar, né? Não existia shopping center, por exemplo, né? Então acho que tudo isso faz a coisa ficar complexa, assim. Então não acho que seria tão simples dissociar completamente a pandemia desse mundo maluco, assim, que a gente tá, sabe? E ele a pandemia acelerou, inclusive, na verdade, a tecnologia acelerou, inclusive, a informação, né? Então, a gente ficou sabendo disso em novembro, dezembro, que estava na China, em março, estourou no Brasil. Então, se a gente pensar em um tempo para planejamento, do momento em que a gente recebeu a notícia até o momento que a gente tinha que realmente aplicar alguma estratégia ali para lidar com esse caos que a gente até então não sabia o que ia causar, é um tempo muito pequeno. A gente geralmente trabalhava prazos pensados em 1 ano, e aí reduzimos para 6 meses. E aí, se você pegar uma notícia que chega em novembro, dezembro, para a gente reagir até março, é um curto espaço para você tomar qualquer atitude. Então, eu acho que a internet ela traz essa ansiedade, né? Essa necessidade de você tem que se mexer o quanto antes, as coisas estão acontecendo no mundo inteiro e você tem que se mexer. Tá acontecendo. E eu acho que, só para contribuir nesse ponto de não gostar dessas definições, eu não gosto também porque elas são definições. Então, até, por exemplo, essa ideia de mundo bunny, pô, ele tá falando que não é linear e é incompreensível. Então, como que a gente tá compreendendo o mundo se ele é incompreensível? Tipo, é um paradoxo, né? Então, e aí o problema é que a gente encaixota, né? O mundo é só isso, o mundo é bunny? Não acredito que o mundo seja só bunny. Eu acho que essas são algumas das características, e aí eu acho que esse é um ponto importante de se falar, porque o planejamento ele não pode se valer de uma única informação, né? Então a gente não pode pegar essa teoria de que o mundo é bunny e se basear somente nele para fazer um planejamento. Quais são as outras teorias que tem sobre o cenário de agora? O que estão falando para além do mundo bunny ou a mais do mundo bunny? Porque senão a gente fica cego, né? A gente só olha para um lado, só de um prisma, e aí quando aparecer as outras coisas, as outras características do que a gente está vivendo agora, a gente é tomado de surpresa, né? Então, eu acho que o meu problema com as definições são essas, assim, que elas colocam em caixas coisas que são muito complexas, que a gente não entendeu ainda. A internet é isso, né? Ela é muito nova, a gente está ainda sabendo lidar com ela, e aí a gente vai sabendo lidar e atualizando ela ao mesmo tempo. Então, ferramentas mudam
todos os dias. No último mês, o Instagram apresentou aí 3 ferramentas novas. E aí você falou, caraca, tipo, isso impacta diretamente na forma de comunicar. Então, acho que é importante a gente não encaixotar, assim, e não ficar preso em uma única visão de mundo para o planejamento, para criar as estratégias do que a gente precisa fazer, né? Concordo, total, Gui. E isso vocês trouxeram também na fala, né? É bunny para quem? Porque eu conheci semana passada, por exemplo, uma menina que morou numa ecovila durante a pandemia. Na ecovila não estava rolando pandemia, inclusive tem uma moeda da ecovila, inclusive própria, né? Uma outra forma de viver em comunidade, né? Para um grupo, né? Acho que a gente vai perder o Cadu, hein? Será? Então, até esse é um podcast especial, né? Meu último. Não, mas é grupos de pessoas que vivem fora dessa loucura capitalista. É claro que não necessariamente estão nesse bunny, né? É muito associado para seres humanos que são mais enxergados pelas empresas como consumidores do que humanos. Então, acho que sim, essas nomenclaturas, né, essas abreviações são interessantes, assim, como uma forma de reflexão, mas o que o Gui trouxe eu acho que é fundamental, né? Não tornar isso míope por um ponto de vista. E aí eu quero reforçar também que o ano que eu nasci, 90, né, a década de 90, na verdade, que já faz mais de 30 anos, mas é bem recente, né, na nossa história de ser humano aqui, né, nesse planeta, foi essa década de 90 que começou estudos mais avançados da neurociência, até foi conhecida como a década do cérebro nos Estados Unidos, e por conta desses estudos da neurociência que começamos a entender um pouco melhor quem somos, né? O que, de fato, esse sistema emocional afeta no nosso comportamento, o que realmente traz, né, como estímulos para o nosso modo de viver, né, para a nossa forma de se comunicar, de agir no mundo. E isso tudo é muito, muito, muito recente, e são estudos que ainda têm um campo gigantesco, né, porque a nossa complexidade ela é enorme e a gente ainda está muito distante de entender de fato quem nós somos como seres humanos, que dirá outras espécies e o planeta mesmo. Então, eu até queria reforçar isso na fala, né? Porque falar do mundo urbano e tudo mais, né? Acaba sendo um pouco até, não sei, eu acho que reforço, né, que é interessante, mas acaba sendo um pouco até, sei lá, inútil, vai, por assim dizer. Mas eu trago, né, na discussão nossa de planejamento, nesse mundo confuso que a gente que vive nessa loucura capitalista está, em meio à pandemia, em todo esse caos que a gente entende, que a visão de planejamento, sim, como eu disse no começo, ela tem que ser mais curto prazo. Sim, negócios têm particularidades diferentes e aquele início da pandemia, como o Lucão falou, do comunicado importante, né? Tudo era comunicado importante porque eram muitas mudanças acontecendo e que isso trouxe também, né, como a gente disse, muitos estímulos, né? Aumentaram os estímulos que a gente absorve, né, com os nossos sentidos, ainda mais com esse boom de informações. E aí muito se falou também no começo disso tudo da infodemia, né? De tomar cuidado com o excesso de informações. Eu fui uma das pessoas que, para cuidar da minha saúde mental, eu comecei a não assistir mais televisão, não acessar mais portal, porque eu sabia que número de mortes, outras temáticas voltadas chegariam até a mim de alguma forma, né? Em algum grupo de WhatsApp, em alguma reunião, alguém comentaria. Então, eu estaria informado de algumas coisas sem ir atrás, né? E sem ser impactado mais de uma vez. E eu acho que esse é o ponto também delicado, né, das empresas, porque as pessoas, né, nesse boom de informações, de estímulos, ficando também saturadas com isso tudo, né? As pessoas que eu digo que vivem nesse mundo bunny, né? Nessa visão de mundo, isso também dificulta bastante, né, para as empresas conseguirem um diálogo, até porque a gente já está num movimento já que não é recente, já é um movimento que acontece há muitos anos, de humanizar a marca, de ao invés de trazer uma mensagem, querer vender um produto ou serviço, promover o diálogo, promover a conversa.
Isso tudo já é muito antigo, né? Nesse nosso mundo aqui do marketing e comunicação. Mas isso dificulta bastante, né? As pessoas saturadas de informação. Eu não quero saber de um anúncio, sabe, me atrapalhando enquanto eu tô tentando, sabe, fugir um pouco da realidade e fuçar no Instagram sem nenhuma intenção por trás. Eu não quero nenhum anúncio me atrapalhando, né? Eu não quero, quando eu vou buscar uma diversão, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube, eu não quero que nada me interrompa ali, né, para querer vender alguma coisa, né, me mostrar o que eu preciso estudar agora de novo, qual curso online eu preciso fazer. Então, eu vejo que nessa visão de planejamento, isso precisa ser levado em conta. A pandemia, como a gente disse, é um fator macroambiental que ninguém olhava para esse fator. Acho que agora nas análises SWOTs, a pandemia vai estar lá como uma ameaça eternamente, né? Ameaça macroambiental, assim como crises econômicas, coisas que sempre estavam presentes também nesse momento mais recente, mas eu enxergo que é importante nessa visão de planejamento levar em consideração essa saturação também de informações das pessoas e como que a gente consegue estabelecer um diálogo com pessoas que não querem conversar, pessoas que, né, distanciadas de outros seres humanos, em volta agora, né, nesse contato, né, mais tímido com vacinas, né, retomando esse diálogo com seres humanos, né, e se enchendo o saco das empresas querendo conversar, sabe? Como que a gente pode lidar com isso? Que assuntos interessantes realmente a gente consegue trazer para as pessoas? É isso que eu fico muito em reflexão. Claro, negócios diferentes, né, levando para o nosso ponto de planejamento de vida também, é outra reflexão. Mas isso fica muito na minha mente também, né? Como que a gente estabelece diálogos em meio a esse mundo bunny. Eu tenho pensado muito ultimamente exatamente nisso, Cadu, de como a linguagem publicitária, né, hard sell, assim, né, vai ficando gasta, porque realmente, assim, os anúncios viraram ruído, sabe? O anúncio tradicional, assim, ele vai virando ruído, a não ser que pegue a pessoa no momento certo ali, né? Mas, assim, o poder de persuasão dele é muito baixo, assim. É mais a pessoa que tem que estar vulnerável, talvez, né? Mais do que o anúncio persuadir de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ver o movimento de marcas, de empresas que abriram mão do discurso de vendas e vamos falar de, sabe, vamos falar de qualquer coisa. A Off the Hype, por exemplo, né, com a moça do marketing, eu acho aquilo muito legal porque não se fala mais de produto naquele Instagram, parece, assim, né? Eles postam, lógico, né? Mas o que viraliza é muito mais o fantoche ali, fazendo piadinha com o trend topic do dia ali, sabe? E aí, no fim das contas, é isso que as pessoas querem também, né? Elas querem se conectar ali com marcas que estão falando do mesmo assunto que elas, né? São marcas que chegam para conversar no território dos assuntos que estão acontecendo ali. E acho que tem que ser muito mais esse movimento, né? E isso não cabe tanto no planejamento, né? Se você for pensar, por exemplo, na palavra cringe, né? Que uns meses atrás tudo era cringe e tal. A After Hype se aproveitou desse momento também e tal. Isso não poderia estar no planejamento, né? Isso é uma sacada da hora ali, né? Do momento. Então, é esse olhar também que vai tendo. Talvez o planejamento ele tem que marcar o ponto B mesmo, né? Onde queremos chegar. Ele deve, talvez, falar sobre a identidade, né? Criar alguma coisa mais fixa para aquela marca não se descaracterizar no tempo também. Mas ele perdeu a capacidade de prever, né? Ele perdeu a previsibilidade, assim, porque uma campanha de Natal de 2020 não poderia ter sido concebida antes de 2020, porque foi completamente diferente o Natal de 2020, né? A forma como aquilo era retratado na televisão, nos anúncios, enfim, era um outro tipo de Natal que foi muito diferente de 2019, assim. Então, nesse sentido, o planejamento ele vai perdendo um pouco a importância, né, de não conseguir prever tanto quanto ele previa antes, mas ele dá diretrizes, né, para a marca, ele talvez dê mais, busque criar mais uma identidade para a marca,
só que para a marca navegar num mar caótico ali, né? É justamente muito mais uma questão de ter dinamismo, de ter uma capacidade de produção rápida, de ter uma linguagem mais rápida, do que propriamente fazer saber o caminho inteiro, assim. Não dá mais para saber o caminho inteiro, né? Só um ponto. Eu acho que assim a questão do plano em si, né? Eu acho que assim dá para prever que a gente vai ter que fazer certas coisas. Agora, a aplicação dele, eu acho que cabe muito isso do que você está falando, tá, Lucão? Porque assim, não dá para realmente eu fazer uma campanha de Natal de 2020 da mesma maneira que eu faria em 2019, assim como a de 2021 agora já vai ser diferente, né? É quase o meio termo, a gente está discutindo isso, a gente tem clientes de varejo, né? O Gui está muito comigo em alguns clientes de varejo, onde a gente hoje chega no meio, você também, né, Lucão? A gente chega no meio termo. Só que o plano ele consegue prever que eu vou ter que impactar de alguma maneira. Eu consigo prever que eu vou ter uma campanha no Natal. Agora, a aplicação disso, a transformação desse plano realmente em uma campanha específica, aí sim requer toda realmente essa análise na hora mesmo do que está realmente impactando o público. É importante lembrar que, assim, o plano de um ano, por exemplo, igual a gente já falou algumas vezes aqui, ele não existe há muito tempo, né? Não existe há muito tempo, né, Cadu? A gente que está construindo estratégias e planos, né, e planejamentos, né, desde o começo da Insane, ali, a gente já não trabalha com planejamento anual há muito, antes do Bunny, antes da pandemia, se bobear, antes do VUCA. Praticamente, porque já não dava, não funciona, né? Eu acho que essa evolução, né, dessas categorizações do comportamento das pessoas, ela está totalmente ligada ao nível de informação, nível de comunicação que elas recebem, tá? O nível de estímulos que elas recebem. O Lucas falou muito sobre como que as pessoas são impactadas, né? A publicidade tradicional não funciona mais, ela não funciona mais há tempos, né? Justamente, e veio muito ao encontro na verdade, ao encontro não, ela veio muito paralelamente, na verdade, essa questão, a evolução dos pontos de comunicação, e como isso, a velocidade e aos canais que as pessoas recebem. Eu estava numa reflexão um dia, né? Eu falando com a minha esposa, né? Que inclusive é a nossa sócia aqui na Insane também, e falando, tipo, que a gente, sempre ouve as pessoas, os mais velhos falando, né? Putz, mas antigamente era muito melhor, putz, a gente vivia muito bem e tal, né? Tipo, as coisas eram muito mais tranquilas, né? A gente vivia, parece que vivia mais, desfrutava mais, né? Aí eu pensando, lógico que era muito melhor, né? Se alguém que precisasse me achar em um momento, sei lá, que eu não estou na empresa, ou até na empresa e tal, ela tinha que me ligar, dar sorte de eu estar em casa. Se eu não estivesse em casa, ela ia ter que ir até a minha casa e torcer para me achar. Tipo, olha só a linearidade da informação para chegar, né? Hoje não. Hoje eu tenho um dispositivo móvel que anda junto comigo a todo momento, que esse dispositivo móvel ele evoluiu de um aparelho para eu receber chamadas telefônicas que eu não podia usar muito, senão eu ia gastar pra caramba, né? Primeiro, para eu tinha que pagar realmente uma linha telefônica, tá? Depois, com pré-pago, eu não queria usar muito para não gastar meus créditos. Mas hoje em dia, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, todos os Gs da vida, a informação, eles me encontram ligando, me encontram mandando mensagem no WhatsApp, me encontram mandando mensagem SMS, se for o caso, nas redes sociais que estão aí, porque esse dispositivo móvel, ele virou realmente um centralizador de todas as minhas informações e tudo que eu busco, né? Então, é claro que as pessoas que vivem neste mundo, com esse impacto de informação, com esse impacto da tecnologia, elas vão ter elas vão lidar de uma maneira muito diferente que vai gerar, né, toda essa não linearidade, toda essa incerteza, né, essa incerteza que ela vive e essa ansiedade, né, isso
esse impacto de informação, esse impacto que as pessoas recebem, ela realmente, algumas pessoas recebem de uma maneira melhor ou pior, né? E o melhor ou pior que eu digo consegue lidar melhor com esse volume ou não. Então, quando a gente pensa na evolução, é tudo, para mim, é tudo como as pessoas lidam com esse impacto que elas recebem, né? E aí as marcas, elas precisam se adaptar, né? E entender como que o público delas recebe essa informação, né? Por isso que a publicidade tradicional, ela não tem mais tanta efetividade, apesar que em massa, massificado, ela ainda é muito utilizada e ainda tem ali o seu valor, mas é por isso que a gente já vê há tempos também, desde o começo do nosso século, em meados de 2000, 2001, marcas que já trabalham ali o branded content, né, que trabalham ali esse conteúdo que não é uma interrupção e que realmente fisga, né, que é o marketing de conteúdo ou o branded content de maneira geral, né, a gente, vou falar, eu me torno redundante falando da Red Bull, né, que foi a primeira a trabalhar muito bem isso. Lá atrás, BMW trabalhou isso muito bem, e hoje todo mundo tenta, porque chegou numa maneira que está saturado, então todo mundo tenta de alguma maneira fisgar sem interromper, né? Então eu vejo que essa evolução da categorização, ou do que a gente está vivendo, de ser mais difícil, né, traçar essa linearidade de um plano de impacto, de alcançar os objetivos, é muito pelo como que a tecnologia ela abraçou e impactou essas pessoas. Nós, no caso, essas pessoas somos nós. Só antes do Cadu falar rapidinho, ouvindo o Gu falar de como era a vida antigamente, nossos avós, eu percebi que eu acho que ele também vai para a Ecovila, viu? Vai, eu também senti. Meu comentário era esse, na verdade. Eu queria só colocar um adendo no que você falou, Gu, em relação ao smartphone, que até ontem, praticamente, a gente considerava que não era a primeira tela das pessoas, né? A televisão era a primeira tela, né? Era meio que segunda tela, terceira tela, era muito louco, né? Hoje em dia, eu vou do quarto para a sala, para a cozinha com o smartphone, né? Estou em casa, home office, ele vai do meu lado porque eu sei que algum WhatsApp vai apitar, alguma mensagem vai chegar, né? Algum e-mail, telefonema, e é importante, né? No trabalho, no dia a dia, estar ali antenado. Então, virou, né? Nem a tela primeira, né? A extensão do corpo mesmo. E acho que puxando o que o Lucão estava falando dessas estratégias, né, da After Hype, por exemplo, eu vejo que muitas marcas, elas, de uma forma falha estrategicamente, elas olham para o humor, que é algo que, né, viraliza muito mais do que qualquer outro tipo de conteúdo, olham para abraçar esse humor de uma forma estratégica, né, dentro desse planejamento, para conseguir se conectar mais com as pessoas. Só que é difícil ser engraçado, né? É difícil uma pessoa realmente ser uma pessoa engraçada. Uma empresa, pior ainda, né? Que é feita de várias pessoas sem graças, né? Fazer realmente humor, né? De uma forma autêntica e que conecta mesmo, não é algo tão simples. Então, eu percebi já em vários anos, assim, vários negócios diferentes tentando abraçar do humor para poder se conectar com o público, e não é sempre o melhor caminho. Claro que se tiver, né, algum fit com isso, ótimo, mas o humor hoje em dia acabou, nessa loucura que a gente vive, sendo uma fuga nossa, meros mortais que, cansados de um dia exaustivo mesmo, com muitas reuniões, muitas tarefas, a gente quer só assistir alguma coisa mesmo, dar risada e tentar, sabe, desconectar mesmo. Eu tenho o costume de ligar a televisão sempre antes de dormir para poder me conectar com alguma coisa no streaming assim e me tirar da realidade daqui. Não é claro que minha realidade seja muito caótica e eu preciso fugir dela, né? Mas é algo mesmo para poder virar uma chave, assim. É um hábito que eu não me orgulho, mas é um hábito que eu Comprimir um adquiri. pouco, né? Eu acho que É louco, cara. Não sei se você tem. Se é uma coisa muito. Eu que sou mais velho daqui hoje. Não, o Lucas é mais velho, eu acho. Não, eu sou mais velho. Tá louco. Mas, tipo, tá louco não. Olha sua cara de estragado, pelo amor de Deus. Olha as entradas do cara. Cara podre. Olha isso. Tá parecendo o tiozinho do bar ali, podre, Lucas.
Brincadeira, gente. O Cadu, mas eu tenho esse hábito também, mas eu tenho um agravante no meu hábito, que eu quero ver uma coisa ao vivo. Eu tenho a necessidade de ver algo ao vivo, não simplesmente colocar algo que já foi, sei lá, alguma coisa no Netflix, alguma coisa, sei lá, no Amazon, sei lá, qualquer outra coisa. Eu preciso de algo ao vivo. Nossa, Eu meio que faço. E eu não tenho. interessante. Descreva mais sobre isso, que eu fiquei Não, eu não sei curioso. porquê. Eu não sei porquê. E olha que eu não tenho TV em casa, essa TV aberta em casa, né? Eu tenho os streamings, né, que eu compro e que alguns têm canais ali, né? Os canais pagos, né, que eu tenho. E aí eu vou transmitindo, eu vou tentando pegar alguma coisa ao vivo, porque eu acho que tem a necessidade de ter algo que está acontecendo no momento. Tipo, putz, porque eu acho que para mim, no meu caso, ter a possibilidade, né, do on damage aí, né, de poder assistir qualquer coisa que foi gravada, para mim já não tem tanta graça mais, assim. Só se eu quiser muito, tem uns programas que eu gosto, algumas coisas que eu gosto de assistir, mas eu tenho necessidade de ver alguma coisa, tipo, está sendo transmitido agora, tipo, um jogo, ou um programa mesmo, sabe, ao vivo. Uma Eu live no não sei, Instagram. uma live, ou às vezes. O Gu é o cara que fomenta esse mercado, viu? Às vezes eu fico dando pra... É que tá tudo muito ruim, né, gente? Ele é o único. É que tá tudo muito ruim. Tem umas lives lá que estão, pelo amor de Deus. Entra no Twitch. Entra na Twitch. No Twitch sempre então, tem alguém ao vivo. sempre tem alguém, mas tem que ter uma qualidade boa também, né? Não adianta. Hoje em dia a gente falou. O cara jogando CS. Tem o cara jogando CS. Ou jogando aquele GTA, né? Tem o GTA que é da Rota, né? Que os caras ficam jogando lá com a polícia, PM de São Paulo, o cara tá lá. Então, é louco, mas eu tenho essa necessidade. Não tem. Eu gostava, Go, acho que tá bem conectado com essa necessidade. Eu gostava, na época do Periscope, de assistir Periscope antes de dormir, assim. Periscope, eu adorava. Meu, o que tá rolando no mundão ali? Eu via a galera, era de dia em outro lugar. Nossa, eu que muito adorava. louco. Ó, o lance do Periscope tinha eu sempre gostava de ver, na época era o Wishes, né? Que era a queima de fogos na Disney, depois mudou, mas eu sempre gostava de ver. Aí eu colocava, e eu gostava de pegar tipo, os caras no Kuwait, velho. Os caras, tipo, lá no Oriente Médio, né? Os caras andando no deserto, tipo, groselhando. Tipo, o que os caras estão fazendo lá, velho? O que eles estão falando, né? Você não tá entendendo nada. Não tô entendendo nada. Mas eu tenho essa necessidade, principalmente de esporte. Eu gosto muito de esporte, né? Então, tipo, eu gosto muito de ver, que nem hoje tem NBA, né? Então, estamos aqui gravando. Hoje, para quem não sabe, hoje é dia 21/10, agora é 22h33. Então, temos jogo rolando. Tenho necessidade de assistir. Não vou, porque estou aqui, né? Mas... E nesse momento, o Gu já acabou com todas as pessoas que querem consumir ao vivo também, né? Acabei. Não, porque... Mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, que só eu tenho essa necessidade. Então, eu ia falar, sou um alien, eu sou você mesmo excluiu a possibilidade de você ouvir esse podcast, né? Chegar na hora, não, gravado lá atrás, parou. Me recuso. Não, mas eu tenho um momento da minha vida, né? Que, óbvio, não é tudo ao vivo, né? Toda hora, mas... Principalmente quando eu vou deitar, né? Dormir, igual o Cadu falou, eu gosto de dar... Que também, Cadu, acho que na nossa realidade de vida, né? É o único momento que a gente tem meio que para dar uma relaxada, né? Tipo, de verdade, dar aquela... Porque a gente tenta fazer aquilo que a gente gosta. No seu caso, pegar alguma série, alguma coisa, tal. Eu quero alguma coisa ao vivo, tal. Porque eu não tenho outros momentos, né? A nossa vida é tão louca, meio que, tipo, resolvendo as coisas, né? Tratando com os clientes, tratando das questões da nossa vida mesmo, né? Que às vezes não tem tanto para nós, né? É, o mundo bunny, é isso aí. A nossa vida é essa. Pode acabar o podcast agora. O mundo bunny é isso, acabou. Não tem planejamento, não tem nada. Não, mas só para comentar, eu acho que o que o Cadu falou, né, sobre essa publicidade da interrupção que não tem acabado, né? Vai continuar rolando. Eu acho que o Lucão, ele tocou em um ponto que é muito legal e alguns cabeças assim do marketing digital falam isso, né? Dessa ideia de você estar sempre divulgando, porque em algum momento e lugar existe alguém no momento certo de compra. Então, você comunica em massa para sua rede, para sua comunidade,
e você tem que estar sempre aberto à possibilidade de vender, porque então agora a gente está vivendo muito esse lance de fórmula de lançamento de cursos, e aí já tem uma galera criticando essa forma de venda, porque ela gera essa necessidade de consumo imediato. Então, olha, tem a escassez de tempo, eu preciso comprar agora. E aí agora já tem outras pessoas pensando uma forma talvez mais humana de fazer esses lançamentos, de sempre deixar aberto. Então, em qualquer momento que você tiver no seu momento de compra, você pode ali ir consumir. Então, não necessariamente você precisa entrar nessa ansiedade de, olha, tem que acontecer nesse momento, eu tenho que comprar até amanhã, porque senão fecha o carrinho, e aí eu vou ter que esperar, sei lá quando que vai abrir de novo. Então, eu acho que tem mudado, assim, até a nossa forma de comunicar, e aí o Cadu falou do humor, eu acho que o entretenimento em si, né, Cadu, ele tem entrado na forma mesmo de comunicação das marcas, né? De elas tentarem ocupar esse espaço do entretenimento que antes era ocupado pelas grandes redes de TV e programas, enfim. E agora elas estão, as próprias marcas estão gerando o seu próprio conteúdo de entretenimento para participar do dia a dia da pessoa ali, né? Porque antes as marcas eram vistas só como essas empresas que interrompem o que eu estou assistindo, então é os 30 segundos entre uma parte e outra da novela, ou os 15 minutos ali que a gente vai sofrer entre o primeiro tempo e o segundo tempo do jogo, e eu vou ver um monte de coisa que eu não quero ver. Então, até para entrar mais no dia a dia, elas estão indo para esse lado do entretenimento, né? E uma outra coisa que eu queria falar, até voltando para o planejamento nesse mundo bunny, eu acho que uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, pelo menos eu percebo com os nossos clientes, no nosso dia a dia, é de aplicar de olhar para esse cenário onde as coisas estão mudando a todo momento e convencer os gestores das empresas, os diretores da empresa, que isso é uma necessidade em que a qualquer momento a gente vai precisar mudar de direção, e isso não necessariamente é um problema, mas é como as coisas estão acontecendo agora, e a gente precisa estar disponível e disposto a essa mudança e essa inovação. E aí eu falo muito por conta dessa, talvez, imagem mais tradicional, exatamente desse caminho linear, de que, olha, a gente vai fazer isso e em sequência isso, e aí vai dar esse resultado, e dando esse resultado a gente vai para esse caminho, e a gente vê como é difícil implantar essa cultura de inovação, né? De, cara, a todo momento a gente pode mudar isso aqui. Não o alvo em si, né? Não o objetivo em si, mas a forma como a gente está fazendo para chegar nesse objetivo. E então, eu acho que isso impacta muito no nosso planejamento estratégico, porque um ponto negativo da aplicação desse planejamento pode ser exatamente o próprio cliente ou a própria empresa que não tem essa cultura de inovação e acaba barrando, né, essa ideia, e ela fica atrasada. Então, recentemente a gente viu um cliente novo da Insane, como uma visão atrasada de gestores tem paralisado a empresa, né? E todo o cenário do segmento ali está avançando, lógico, não a passos largos, mas está avançando mais do que a empresa em si. Então, eu acho que uma das dificuldades de aplicar um planejamento estratégico é não ter na cultura da empresa e dos gestores, principalmente, esse caráter de inovação, de estar aberto à mudança, de estar aberto a construir coisas novas quando a necessidade aparecer, né? E não esperar a mudança vir, esperar a consequência vir, aí falar, caramba, a gente devia ter feito aquilo. Agora já está atrasado. Aí você acaba respondendo questões de dias que já passaram, de problemas que já até foram resolvidos, né? Uma solução que eu vejo dentro disso tudo, Gui, é tornar sistemático reflexões nas empresas. Do tipo, nossa, coronavírus na China. E se chegar no Brasil, o que a gente faria? Né? Se a gente provocasse essas reflexões, que nesse caso específico eu não fiz,
e deveria ter feito, né? Mas se a gente criasse esses cenários do tipo, tá, imagina que o Instagram saiu do ar e nunca mais vai existir a partir de amanhã. E aí, nossa empresa ela tem chance no TikTok, ela faz sentido ainda no mundo do Facebook, né? Quais redes sociais realmente a gente vai se engajar e como que a gente vai gerar conteúdo a partir de agora. Então, talvez provocar esses cenários e de uma forma sistemática ajude muito nessa inovação, né? De criar novos cenários, né? De, sei lá, criar formas de levar à falência a própria empresa. Acho que é um exercício muito interessante, assim. O que a gente pode fazer para destruir a nossa própria empresa? Isso cria coisas novas que são mais disruptivas, né? Usando essas palavras muito utilizadas no nosso meio publicitário. Mas eu acredito que isso seria legal, assim. As empresas saírem dessa loucura que a gente citou aqui agora há pouco, o Gu comentou, nessa vida louca que a gente está, né, correria e tal, né, para respirar só no final do dia, é a gente conseguir parar para respirar, e não só parar para respirar, mas parar para refletir de coisas que podem ser utópicas ou não, né? Pandemia era utópico até então, agora é super normal a gente projetar pandemias, né, daqui para frente. Então, acho que isso é interessante, um exercício que poderia ser colocado em prática na maioria das dinâmicas de empresas. Eu vou muito nessa linha que o Cadu estava falando, e também pegando esse gancho do Gui, eu acho que o grande desafio é justamente assim, a gente trazer essas reflexões e fazer os gestores e os tomadores de decisão muitas vezes entender que muita coisa mudou, sabe? E eu acho que assim é uma tendência minha, é uma tendência de todos nós. Eu acho que a gente vai, talvez, uma certa arrogância com o tempo, né? A gente vai envelhecendo e vai achando que sabe, nada mais surpreende, nada mais me pega de calça curta e tal. Só que o mundo não tá nem aí, e continua mudando e tal. E hoje eu sei que eu sou velho porque eu não vou entrar no TikTok, entendeu? Tipo, eu sei que eu não vou entrar nas próximas redes sociais. Eu vou ter uma certa distância, vou ler sobre, vou ver como funciona, só para poder fazer meu trabalho, mas eu não vou mergulhar, né? E antes, né, quando a gente é jovem, a gente quer mergulhar em todas as novidades e tal. Mas é justamente os gestores, geralmente, eles experimentaram muitas coisas, muita coisa deu certo, né? Então eles meio que já acham que já sabem o caminho, só que os caminhos estão mudando, né? Como o Gui falou. E, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco que a publicidade tradicional não funciona como funcionava antes, não funciona tão bem quanto funcionava antes. E se trata muito mais de relevância hoje, né? Se trata muito mais de criar uma relevância para sua marca, de criar... Então, e você não vai criar relevância jogando produto e preço na cara das pessoas, sabe? É justamente isso que as pessoas não estão procurando, é o produto toda hora na cara delas, assim, é justamente isso que elas estão evitando. Só que a gente vai tentando, né, aos poucos, mudar um pouco a cultura e mostrar que os tempos são outros. A gente também tem que buscar um embasamento em dados, a gente tem que buscar mais embasamento em pesquisa, né, para poder também falar a mesma língua, né, buscar a língua falar a língua daquele cara, né, do gestor, enfim. E isso rola muito, assim. Só um case, vocês estavam falando da pandemia e tal, eu lembrei, a gente, assim, 2 dias antes de decretarem o semi-lockdown, né, que a gente nunca teve um lockdown, mas ali da semana do dia 15, 17 de março lá, 2, 3 dias antes, a gente estava fazendo um enxoval gigante para uma feira de logística de um cliente. E assim, a gente estava há 2 meses falando, porra, mas tá tendo esse vírus na China, essa feira é internacional, sabe, os caras estão com medo. Aí começou a cancelar um monte de empresa. Aí a gente falou, pô, nosso cliente vai cancelar? Não, eles mantiveram. E a gente fazendo enxoval, uma peça atrás da outra lá. Aí chega a pandemia, aí joga tudo no lixo. E comunicado importante. Eu lembro muito desse caso. A gente fez uma feira, na verdade, você falou 2 meses, mas não, a gente fez uma feira em uma semana, né? A feira toda, assim, né? Foi uma feira bem complexa. É uma feira, tipo, que ela tinha uma magnitude de uma América Latina, aquela feira, né? E era muito grande, a participação do nosso cliente ia ser muito forte, e
né, discutindo assim, o que a gente estava discutindo em 2 meses era tipo como ia ser a participação, o impacto, não sei o quê. E a gente, não vai cancelar a feira, tá tudo cancelando no mundo inteiro. Não, aqui eles não emitiram nada, não chegou no Brasil, não vai cancelar. Olha, eles não emitiram nenhum comunicado, não falaram que vão cancelar, não vão, então tá, continua, vira tudo, faz todo o material, não sei o que, aí acabou, não existe mais a feira. E agora tem um ponto que eu queria falar, né? O Lucas falou muito da certeza, né? Tipo, qual é a certeza, qual é a questão do o quanto a se fechar na certeza, se fechar se fechar naquela sua verdade é uma dificuldade, né? Tem uma coisa que a gente fala aqui na Insane que assim, é quase um mantra que a gente sempre fala, que a certeza trava e bloqueia e o questionamento ele gera o movimento, né? E isso a gente tenta levar a todo momento. E eu acho que isso tem totalmente fit, vamos dizer assim, ele tem totalmente ligação com o planejamento do mundo Bunny, vamos dizer assim, que é o que a gente está falando hoje, né? Eu acho que ele tem ligação com muita coisa já anterior ao mundo Bunny, tá? Porque para mim essa relação ela sempre teve que existir, mas hoje ela é muito real, né? Então, que o Cadu falou, eu não gerei o questionamento de que e se a pandemia chegasse ao Brasil, né? Mas hoje a gente sempre tem que gerar esse questionamento para pensar nas diferentes possibilidades de impacto do que a gente está colocando, né? E análise, né? A gente tem que analisar muito bem, a gente tem que analisar todos os dados que a gente tiver possíveis, né? E eu acho que isso daria um outro podcast, porque não é só ter todas as informações, ter todos os indicadores, assim, o que fazer com aquilo, né? O que fazer com tudo, com toda a gama de informações que a gente de dados, de números que a gente recebe e como aplicar isso no nosso dia a dia. Mas se apegando ao tema do podcast, né, que é o que fazer, como fazer, quais são os desafios do planejamento, né, do mundo Bunny ou da estratégia do planejamento do mundo Bunny, realmente analisar em períodos muito mais curtos, né, o comportamento e o impacto do público, né, analisar isso muito melhor e ter essa capacidade de mudar a sua rota, né, não seja um transatlântico, seja um jet ski, né, vamos dizer assim. Consiga ir para lados diferentes para conseguir alcançar seu objetivo. Obviamente que você tem que pensar assim a longo prazo, imaginando qual é o que você quer ser ali para frente, né? Colocando seus atributos, colocando o seu propósito, colocando a sua capacidade de atuação, mas a aplicação é no dia a dia, a aplicação é vendo realmente como o público está sendo impactado pelos diferentes canais que eu tenho e pelas diferentes formas que eu tenho de comunicar, né, aquilo que eu quero colocar. E quando eu falo comunicação, não estou simplesmente falando o postzinho na rede social, não. É realmente o lançamento do meu serviço, do meu produto, a nova oferta que eu vou oferecer, sabe, comercial, é a nova oferta que eu vou oferecer também de oferta de benefício, sabe, que eu tenho para passar para o meu público, é tudo isso. Então, sempre gera esse questionamento, porque ele é necessário. Faça realmente análise dos dados que você tem em mãos e aplique eles da maneira correta no seu dia a dia, e não seja um transatlântico, seja um jet ski para fazer essa mudança, né, que for necessária, da forma que precisa ser feita, quando precisa ser feito. Né? Eu acho que o que eu tiro é isso, assim, do que a gente faz hoje aqui na Insane, dos clientes que a gente atua, dos públicos que a gente impacta. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, né? E nem algo sólido, né? Tipo, que o Gui falou, o que às vezes o que vai acabar, o que não acaba, né? Eu estava vendo uma entrevista do acho que é Júnior, que é o atual dono da 89, o líder, o CEO da 89, vamos dizer assim, da 89, a Rádio Rock. Ele fala que ele, ao longo da carreira dele, ele já ouviu umas 20 vezes que a rádio iria acabar, né? Enquanto, na verdade, ela ainda está aí, está existindo, ela só vai mudar, ela enfraquece um pouco a forma de impactar um público ou não. Então, a gente vive um universo omnichannel, a gente vive um universo que realmente você não
exclui nada, você junta, né? Você adequa ao seu plano, você adequa a forma que você impacta ali, usa aquele canal de comunicação, né? Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Tentando também encaminhar para o final, assim, para mim o que fica muito é que eu acho que na hora de planejar é muito olhar para dentro, no caso do cliente, né? Olhar para si, acho que buscar uma certa essência, né? Uma certa autenticidade e tal, porque que nem o Cadu falou as empresas elas tentam ser engraçadinhas sempre, e não é sempre que não é toda empresa que precisa ser engraçadinha primeiro, e não é todo mundo que consegue. Então, a empresa, eu acho que ela tem que buscar muito mais ser uma coisa autêntica, assim, né? Tipo, não precisa ser descontraída necessariamente. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. O lance é você se conhecer e entender qual é a sua conexão com os clientes, enfim, né? É muito mais um exercício de olhar para dentro e, assim, o plano, as estratégias, isso vai sofrer alteração, assim. Você tem que ter um mapa, né, inicial, assim, do percurso que você pretende seguir, mas você vai sofrer alteração, vai ter coisas no caminho que vão te fazer desviar um pouquinho a rota, e isso é normal, né? E acho que é justamente a gente não pode cair nessa de querer que tudo aconteça conforme foi dito no dia 1º de janeiro, que aconteceria. Não vai ser, sabe? Isso acho que a gente vai vivendo nesse mercado, a gente vai abrindo mão até, né? De querer que o plano seja seguido à risca, né? Então é muito mais esse exercício de sempre estar olhando para dentro, de gerar esses questionamentos e de buscar uma identidade própria, um jeito próprio de se posicionar nesse mundo, de aparecer nas redes sociais, mas também, assim, criar uma imagem coerente, assim, né? Eu acho que o plano acaba tendo um pouco mais esse papel de autorreflexão e de traçar o ponto B ali, que é onde você quer chegar. Agora, o como você vai chegar, né? Que também, teoricamente, faz parte do plano, do planejamento. O como você vai chegar, isso tende a sofrer alterações. Você tem que ter um palpite inicial, você tem que ter uma estratégia inicial, mas daqui a pouco criar uma rede social nova e você vai ter que estar lá, entendeu? E aí vai ter que ir de qualquer jeito. Então, é muito mais desapegar de uma parte que você sabe que pode sofrer alteração e se apegar muito na própria identidade, sabe? Se apegar muito na própria essência. Para mim fica muito isso. Eu queria ouvir também as considerações finais de vocês. Bom, eu acho que é isso. Eu fico muito com o que o Lucão falou, né? De se conhecer internamente, eu acho que é um ponto muito importante daqui para frente. E aí volta para aquilo que eu falei lá no começo, né? De que quando a gente fala de mundo VUCA ou mundo Bunny, a gente está falando de pessoas. Então, das pessoas se conhecerem para que elas possam tomar decisões a partir do cenário atual. Então, a gente tem ouvido falar muito, tem visto cada vez mais inteligência emocional, capacidades que antes não eram faladas e agora a gente tá diariamente no nosso convívio, no nosso contexto, quais são as capacidades agora mais valorizadas pelas empresas. Eu acho que tudo isso tem a ver com o cenário que a gente tá vivendo, assim. Então, a empresa ela precisa de pessoas capazes e que se conheçam o suficiente para lidar com as mudanças, com as tomadas de decisões que vai impactar lá na ponta a direção da empresa como um todo. Então, como ela é feita de várias pessoas tomando decisões diariamente, essas pessoas precisam se conhecer, elas precisam estar ali atentas a elas mesmas e aos seus pontos fracos, para que diante de qualquer necessidade ela saiba onde ela tem que evoluir, qual o caminho que ela tem que virar, enfim, o que ela precisa fazer ali para contornar aquela situação, até transpor aquela situação. Então, eu fico colocando essa necessidade de se conhecer, eu acho que é um ponto muito importante, e também essa certeza de que as coisas estão mudando a todo momento e que a gente não tem mais o controle de nada. Então, se a gente não tem o controle, a gente precisa estar disposto e disponível à mudança sempre que for preciso. E sabendo que não querer, enfim,
ser impactado por essa mudança ou fingir não ser impactado por essa mudança tem um custo muito alto, assim. A gente precisa colocar e encarar a inovação como uma organização, como um princípio da organização, né? Como um designer organizacional das empresas a partir de agora. Então, eu acho que eu fico com esses aprendizados. Amanhã vai aparecer outra sigla, com certeza, e aí a gente vai ter que atualizar esse podcast. Mas A sigla vai ser foda. é foda. Mundo foda. A gente pode antecipar e fazer uma nossa, né? Mas é isso. Acho que eu fico nesses pontos também. Planejamento ele não é para criar certeza, é para diminuir incertezas e não é tanto para encontrar resposta, é para descobrir as perguntas certas. Eu vejo que quem trabalha com planejamento precisa entender que o replanejar é necessário e constante, faz parte do planejamento replanejar, e diminuir frustrações é algo que eu fui trabalhando muito em mim, isso. As coisas que foram planejadas, que não foram colocadas em prática, diminuir a frustração com isso, né? Entender que essas mudanças de rota, replanejamento é necessário e fundamental, até porque o mundo está em constante transformação e a gente também, né? As pessoas. Eu até volto numa fala que o Gu trouxe, né? Falando das pessoas, da forma de se comunicar, né? Cada pessoa aqui tem uma forma e preferência de comunicação. Eu, por exemplo, não me liguem, odeio falar no telefone, sempre odiei. Mandem mensagem nem no WhatsApp, eu prefiro até conversar no direct do Instagram, sou muito mais rápido lá. E pensando em marcas que querem falar comigo, eu até não gosto tanto, por exemplo, de product placement, né, desses famosos merchants que aparecem em filmes. Até recentemente assisti o novo filme do 007 no cinema, inédito eu ir no cinema, né, no momento, não sei se eu digo pós-pandemia ou pandêmico ainda, mas lá, nesse filme, para quem assistiu, e dando spoiler, tem uma divulgação forte do celular da Nokia. O 007 ele usa um Nokia ali, um celular, inclusive, bem chamativo, assim, bem interessante, mas é meio forçado na minha visão, então já me dá uma certa aversão, ao invés de gostar daquilo, tá ali, em algo que eu tô, né, consumindo como entretenimento, já me dá uma, putz, os caras estão querendo forçar, né? Então, acho que cada um tem um jeito de consumir e querer conversar com empresas. Eu, por exemplo, sou muito fã do Nubank. Nubank patrocina a gente aqui, mas eu, por exemplo, o Nubank não fica me enchendo o saco, né? Manda um e-mail de vez em quando, útil, para falar que ou mudou um termo e eles falam exatamente no corpo do e-mail o que mudou no termo, para não ter que ficar entrando lá e lendo aquele texto gigantesco, ou que uma nova funcionalidade entrou e em pouquíssimas palavras explica aquilo e pede e mostra, né, onde eu enxergo no aplicativo. E eu não fico, por exemplo, seguindo o Nubank nas redes sociais. Eu não tenho interesse em saber, né, o conteúdo que eles estão falando, mas é uma marca que me inspira, que eu consumo, né, sou cliente. E quando eles querem conversar comigo, né, por e-mail, nesse caso, ou até dentro do aplicativo, é assertivo, né, e para mim faz sentido. Então, acho que cada um tem uma forma de querer absorver essas comunicações, né, de empresas e de pessoas, e cabe essa sensibilidade, né, dessa visão de mundo das pessoas, né, de quem está criando isso tudo, planejando, de não sair da sua bolha, mas entrar em novas bolhas para entender essas realidades das pessoas que querem dialogar. Então, acho que para mim o que fica desse bate-papo aqui é muito isso, né? Dessas incertezas que vão acontecer eternamente na nossa vida, né? De replanejar e entender o que as pessoas querem conversar e como elas querem conversar. A minha última fala já foi meio que um catado, uma consideração final, né? Mas pegando um gancho numa coisa que o Gui falou, só queria reforçar um ponto, que ele falou da importância de você se conhecer, né? Da marca se conhecer, né? Eu reforço muito que a importância também de você conhecer o seu público, né? Eu costumo dizer que você não conversa com quem você não conhece, né? Você não tem assunto com quem você conhece. Isso eu estou falando na sua vida normal. E na sua vida com o seu
com o seu cliente, vamos dizer assim, ou com quem você quer impactar, é a mesma coisa. Você não vai conseguir ser assertivo na mensagem que você quer passar se você não conhecer, se você não entender qual é a necessidade dele, qual é a necessidade daquela pessoa. Então, conheça o seu público, né? Além de todas as coisas que foram faladas aqui, conheça o seu público, né? Porque você não conversa com quem você não conhece. Então, vamos lá para a nossa sessão de dicas culturais. Vou chamar o Gui para começar. O Gui, posso que ele tem um livro ali na mão do Kotler, os 4P. Olha, não é o do Kotler, mas é um livro. A Estratégia da Inovação Radical. É um livro que eu comprei muito mais porque a capa me chamou a atenção, né, o título e tal. Mas lendo ele traz exatamente esse ponto da importância da inovação na gestão das empresas e de negócios, de que a inovação não é mais uma qualidade desejável, assim, é uma prioridade. No mundo que a gente está vivendo, se você não é inovativo, se você não tem a inovação como uma das suas ferramentas na mão ali, você vai sofrer muito no processo de gestão. Então, é uma dica e eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema aí do planejamento estratégico. Quem é o autor, Gui? É Pedro Van Gartner, eu acho que, não sei como se fala assim, né? Mas Nossa, é difícil de ler isso. Pedro Van Gerner, não sei. Mas Legal, fica a dica, é muito bom e é bem didático, assim. Ele passa as ideias dele de maneira bem, bem fácil de captar. Vale muito a pena. Boa, já vou puxar o gancho aqui. Não é livro e não é conceitos teóricos, mas é uma reflexão que, inclusive, eu acho que eu vou preparar um conteúdo sobre isso, de uma série que eu assisti recente, bem legal, do Netflix, chama Made, se escreve, né, soletrando aqui, M-A-I-D. Made é uma série do Netflix que é de uma menina que ela passa por uma série de desafios na sua vida, não vou dar spoilers, e cada episódio é um constante desafio, é muitas coisas que acontecem na vida dela, e ela acaba entrando nesse mundo de fazer faxina, né, diária nas casas, como uma forma de sobrevivência, para garantir, inclusive, alimento e casa para sua filha. Ela tem uma filha pequena, um relacionamento abusivo, mas eu acho que é interessante essa indicação com o tema planejamento, muito associado, é óbvio, à vida pessoal, mas o quão os desafios aparecem na nossa vida e o quão a gente tem que constantemente criar estratégias para solucionar esses desafios. E aí eu trago o desafio como um compilado de problemas que acontecem, né, relacionados ao passado e objetivos que a gente tem no futuro também, né? Englobo passado e futuro na palavra desafio, e essa série ela traz muito isso, né? Essa constante constante elaboração de estratégias para solucionar desafios que acontecem na nossa vida. Acho que é bem interessante, é uma série curta e muito bem produzida, inclusive, eu gostei bastante. E eu queria, minha dica, na verdade, acompanhe aí o Instagram da Insane, uma dica relacionada ao tema, é bem cultural. A gente dá várias dicas falando de estratégia, de plano, de uma maneira geral. A gente tem até um curso de estratégia, né, também. Então, essa é uma dica interessante relacionada ao tema, mas eu queria dar uma outra dica, cultural mesmo, né? Aí não é um livro, não é nada, mas seria mais o autor das obras, né? Eu queria muito falar do poeta Sérgio Vaz, né? Não sei se vocês conhecem. Ele que é o embaixador aí da literatura periférica, né? Literatura marginal, vamos dizer assim. Ele tem aí alguns livros, né? Colecionador de Pedras, Flores de Alvenaria, Literatura, Pão e Poesia, enfim, tem várias coisas. Eu queria ler um trecho de uma citação dele, né? Uma poesia, um poeminha dele, vamos dizer assim, que tem muito a ver com o que eu imagino, até para a minha vida, que não quero ser melhor do que ninguém, quero ser melhor do que sou, porque nada me assusta mais que o medo de fracassar como ser humano, né? Poeta Sérgio Vaz. Então, acho que isso que eu levo muito para a vida, mais do que você fracassar em diversas coisas que o mundo atual
coloca em nós e nos impacta de consumo, né, desenfreado, você não pode fracassar como ser humano, né? Independente se você é Bunny, VUCA, UCA, URRA, né, Baby Boomer, o Caramba 4, não fracasse como ser humano. E é assim que eu me despeço. Eu vivi para ver o Gu lendo poesia no podcast, transformando o podcast num sarau. Filosofando. Eu vivi para ver. Ele realmente está indo para a Ecovila com o Cadu, daqui a pouco. Eles vão dar a chave da Insane pra gente, Gui, e falar, não me procure. Ele vai ficar lá recitando poesia do Sérgio Vaz. Eu trouxe 2 dicas. Na verdade, eu não trouxe, mas vocês foram falando, eu falei, pô, pode crer, tem a ver. Primeiro, assim, durante o podcast eu já pensei um livro que eu até falei na reunião, no Pulo do Gato, de sexta-feira passada, Conteúdo de Marca, os Fundamentos e a Prática do Branded Content. A gente falou muito de relevância, de construir conversa, né? Eu acho que, para quem quer fugir um pouco da publicidade tradicional, acho que é interessante ler esse livro. Ele é do Leonardo Moura, ele trabalha na Globosat, acho que na GNT, na área de planejamento e business intelligence, então também está numa área que a gente está conversando aqui, né? E tem uma visão acadêmica também. Se não me engano, o livro é fruto do mestrado dele, então, tipo, tem um caráter acadêmico além da prática de mercado, né? Então, acho interessante. E uma coisa que eu pensei muito, assim, a gente foi falando de estratégia e tal, dessa coisa mudando o tempo todo. Eu estou assistindo House of Cards pela segunda vez. Eu parei na penúltima temporada a primeira vez, porque deu merda. E aí eu pensei nisso, eu falei, porra, se vocês, não sei se vocês lembram, mas eles escreveram o roteiro para a última temporada, eles reescreveram o roteiro rapidão, porque enfim, né, o Kevin Spacey foi cancelado de um jeito que não dava para gravar com ele mais, tiveram que matar o protagonista, entendeu? Dei spoiler. Mas pelo amor de Deus, quem viveu lembra. Não, faz tempo também, House of Cards já... Pode falar, né? Não é possível. Todo mundo sabe que Kevin Spacey foi cancelado, né? Então, enfim. Vamos cancelar a participação do Lucão no nosso podcast. Vai ser xingado. Mas é louco, porque a própria série, né, o making of da série, assim, a série produção, ela teve que sofrer um ajuste ali de última hora monstruoso, e assim, eu tô nessa última temporada, e enfim, né, tipo, eu tô relevando muita coisa por conta disso, mas é uma série, como é sobre política e tal, é o tempo todo mudando estratégia, sabe, é o tempo todo repensando, é o tempo todo... forçando a barra, recuando, então é uma série que tem a ver com isso que a gente está falando, né, também, porque o mundo da política é como o mundo da publicidade, é esse mundo bunny, né, esse mundo foda, esse mundo VUCA. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui mais uma vez, muito legal a conversa, e valeu todo mundo que ouviu também, e bora, valeu, gente.